E aí pessoal, eu vou mostrar agora as mesmas ferramentas utilizando planilhas do Google. Bom, já estou aqui na página do Documentos Google, vou aqui no menu superior esquerdo e escolho Planilhas. Vai abrir a página de planilhas e aqui eu posso iniciar um documento em branco. Bom, vamos começar com os operadores básicos. Então, para fazer uma soma, também você digita igual, vou colocar aqui 2 mais 2, 2 mais 2, tecla Enter. Veja que o operador é o mesmo. Isso aqui é só uma janelinha para mostrar que ele está salvando automaticamente, então pode clicar em OK. Bom, veja aqui que a operação 2 mais 2 resultou em 4. Então a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão também é idêntico aos outros aplicativos. Vou fazer aqui agora com a subtração. Igual 5 menos 7. Então, 5 menos 7, menos 2. Multiplicação. Igual 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10. E igual 4 dividido por 2, resultado 2. Então, veja que os símbolos utilizados nas operações também são os mesmos. Bom, função soma. Vamos somar esses 4 valores aqui. Para utilizar a função soma, eu vou digitar igual. E aqui as funções começam a mudar um pouco, porque as funções no planilhas eles vão aparecer em inglês. Então, no caso aqui, a função soma é a função sum. Então, aqui, SUM. Então, igual SUM, abre parêntese, de A1 até A4. Pronto, somei os 4 valores. Fecha parêntese e teclo Enter. Então, a única coisa que muda é o nome da função, que agora vai aparecer em inglês. Função média. A função média ela é igual median, com N no final, então sem acento e com N no final. E aí a gente coloca o intervalo. Eu quero fazer a média dos valores de A1 até A5. Então, coloco A1, 2 pontos, A5. E aí, fecho parêntese, teclo Enter. Então, a média ficou 4. A função se também só muda o nome se, que em inglês significa if. Então, aqui no caso, a gente coloca igual, if e f. E aí, entre parênteses, começa. Qual é o valor que vai ser avaliado? Bom, eu vou mostrar menor que 10 se o valor da célula A5 for menor que 10 e maior que 10, maior ou igual a 10, se o valor for maior ou igual a 10. Então, a gente vai fazer essa comparação. Então, vamos comparar a célula A5 nesse caso. Então, eu coloco aqui A5, eu quero comparar se A5 é menor que 10. Então, se isso for verdade, eu quero que ele apresente a mensagem menor que 10. Menor que 10. Ponto e vírgula. E agora eu coloco a mensagem caso ele não seja menor que 10. Então, a mensagem que eu quero que apareça vai ser maior ou igual a 10. E aí, fecha parêntese. Bom, a estrutura geral é a mesma. Tem a comparação, o valor caso seja verdadeiro e o valor caso seja falso. A única coisa que muda é o nome da função que agora está em inglês. Feito isso, tecla Enter e aí veja, maior ou igual a 10 porque o valor é 14. Ah, mas se o valor não fosse 14, se o valor fosse 2, então o valor que aparecer é menor que 10. O soma-se em inglês fica sum if. Então aqui igual sum if, tudo junto, sem ponto. E aí você coloca. Ele vai somar se o quê? Bom, eu vou colocar aqui, antes de digitar a fórmula, eu vou colocar aqui nessa célula B2 A e B. Então A, B, A, B, A, B. Bom, então eu quero que ele some os valores da coluna do intervalo de A1 até A6. Então eu quero que ele some os valores do intervalo de A1 a A6, cujo valor na coluna B seja B.
Então, se na linha da coluna B tiver a letra B, ele vai somar o valor que estiver na mesma linha, só que na coluna A. É isso que acontece nessa função. Então a gente vai fazer isso. Igual SUMIF, abre parêntese. O que eu quero analisar, no caso, é se tem A e se tem B na coluna B. Então, a gente vai analisar o intervalo de B1 até B6. Então, B1 até B6. Se de B1 até B6 estiver, ponto e vírgula, se de B1 até B6 estiver a letra B, conter a letra B, eu vou colocar agora ponto e vírgula novamente, e ele vai somar o que tiver no intervalo de A1 até A6. Então, recapitulando, analisa esse intervalo, localiza isso daqui. Esse aqui é o critério de avaliação que eu tenho. Se tiver B lá, se for só B que tiver na célula, então está dentro do critério que eu quero. Então, analisa esse, a partir desse critério. Se na célula tiver esse critério, a célula da mesma linha, no intervalo de A1 a A6, vai participar da soma. Então aqui eu fecho o parêntese, e aí vamos lá, teclo Enter, veja que deu 2. Vamos ver, por que deu 2? Porque aqui é menos 2, então menos 2, e aqui o outro B tem 2, então menos 2 mais 2 vai dar 0. E a outra linha que tem B também é 2, então é menos 2 mais 2 que é 0, mais 2 que vai ser 2. Se por um acaso aqui fosse 2 positivo, aí agora nós iríamos para 6. E o count-se em inglês fica count-if. Então, igual a count, tem o U no meio do caminho aqui, então é count-if, tudo junto. E aqui o intervalo que eu quero que ele conte é do intervalo A1 a A6. Então, B1 a B6. Que aí ele vai verificar esse intervalo. E o que é que ele vai contar? Vai contar quantos As tem nesse intervalo. Eu quero contar o número de As que tem. Então, o número de células que tem a letra A, só a letra A na célula. Então, fiz isso, fecho parêntese, teclo Enter. Veja que ele me mostrou 3. Então, se a gente perceber, tem um A aqui, 2, 3 As. Então, essas são as funções. Veja que não tem grande diferença do aplicativo Excel para o Calc aqui para o Planilhas. O que muda deles, melhor, do Excel e Calc para o Planilha, é que o Planilha, as funções estão em inglês. Então, é uma traduçãozinha básica. Se tiver dúvida na função, você coloca lá no Google Tradutor, verifica como é que fica aquela palavra em inglês, e aí você busca nas funções. Veja que quando você coloca o igual, ele já... e alguma letra, ele já tenta apresentar todas as funções que existem que comecem com aquela letra. Então isso facilita bastante o seu trabalho. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.